Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo vamos fazer aí um pré-jogo, trazer todas as informações que antecedem para você já ficar atento a esse Goiás e Ituano pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com as prováveis escalações, com a situação das duas equipes na tabela do campeonato, o retrospecto entre eles e o que a gente pode esperar taticamente desse jogo no estádio Arlê Pinheiro. Não saia daí! Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe aí o seu like, mande a sua mensagem, ela é sempre muito bem-vinda aqui no nosso espaço, aqui neste canal que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora ou de um computador para o seu negócio, para a sua residência, procure a Viegas Printer. Ela te atende em qualquer lugar do estado de Goiás. Para falar com um dos consultores da Viegas, você pode telefonar ou mandar uma mensagem no WhatsApp 99143 7700. Jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós vamos trazer aqui a situação das equipes, como é que elas estão, trazer todas as informações pré-jogo para você internauta, para você que vai acompanhar o nosso trabalho. Vamos começar com o retrospecto, com os dados históricos entre estes dois clubes. São 4 jogos na história, todos eles válidos pela Copa do Brasil. Uma vitória para o Goiás, uma vitória para o Ituano, 5 gols para o Goiás, 5 gols para o Ituano e 2 empates. Então um retrospecto absolutamente equilibrado. Nos primeiros jogos entre eles, válidos pela Copa do Brasil, em 2003, 2 empates, e o Goiás acabou se classificando. Depois, em 2015, em outro duelo da Copa do Brasil, o Ituano venceu o primeiro jogo 2-0 lá em São Paulo. O Goiás venceu por 3-1 em Goiânia, mas naquela época tinha o gol qualificado e por conta disso o Ituano se classificou. A arbitragem para hoje, vamos conferir. O árbitro vem de Sergipe, Fábio Augusto Santos Sá será o árbitro, auxiliado pelo Daniel Vidal Pimentel e pela Vanessa Santos Azevedo. No VAR estará o carioca Felipe George Beneto. Então esse aí, o quarteto de arbitragem. Lógico que tem mais gente envolvida, mas esses são os principais para esse jogo de logo mais no estádio Arlê Pinheiro. Vamos agora conferir como é que estão eles na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A quarta rodada iniciou com a vitória do América sobre o Vila Nova. Hoje ela tem sequência, o Goiás e Ituano é um dos 3 jogos que acontecem nesta sexta-feira. A tabela de classificação mostra o Goiás em 4º lugar com 7 pontos. Se o Goiás vencer, ele vai para a liderança da competição, passando o América, o Sport e o Santos. Claro que depois vai depender de tropeços aí da equipe pernambucana e também do time paulista para se manter nessa posição. Já o Ituano joga para tentar fugir da zona do rebaixamento. A equipe paulista é a 19ª colocada, assim como o Guarani ainda não pontuou, mas leva vantagem sobre o outro time paulista nos critérios de desempate. Então nós temos o jogo entre um time do G4 contra uma equipe do Z4. Agora vamos conferir as prováveis escalações para esse jogo das 21h30. Desculpe, aqui estão as escalações. O Goiás, pela 4ª vez consecutiva, deve manter o mesmo time que vem atuando nestes jogos da Série B e também no jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Cuiabá. Ou seja, no 3-4-3, com Tadeu no gol, o trio defensivo Lucas Ribeiro, Edson e David Braz. Vamos ver apenas como é que o Zanardi vai dispor esses zagueiros. Se ele vai manter o David pelo lado, se ele vai trazer o David para o centro e colocar o Edson pelo lado. A segunda linha com Diego e Sander nas laterais e os 2 volantes, Marcão e Rafael Gava. No ataque, o Wellington,
Matheus pelo lado direito, o Paulo Baia pelo lado esquerdo e o Thiago Galhardo mais centralizado. Essa formação do Goiás no 3-4-3 do técnico Márcio Zanardi. E o Ituano, né? Vamos falar um pouquinho desta equipe do Ituano que vai enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha. O Ituano, que é comandado pelo técnico Alberto Valentim, ex-Vasco, ex-Atlético Paranaense, também já trabalhou aqui no nosso estado pela equipe do Atlético Goianiense. O Ituano vai a campo com o goleiro Jefferson Paulino, muito experiente, né? O Jefferson Paulino bastante rodado. Léo Oliveira, jogador jovem. Valber, já bastante rodado, atuou pelo Guarani. O João Viale é outro zagueiro jovem também nessa formação. O Eduardo Diniz, que há muito tempo jogou no Palmeiras, já está aí com seus 35, 36 anos, é o lateral esquerdo. Os dois volantes, Rodrigo é aquele mesmo que começou a carreira aqui no Goiás. Miqueias, ex-jogador do Bahia, ainda jovem, né, mas jogador do Bahia. Eduardo Persson, que já passou pelo próprio Ituano e também pelo Guarani de Campinas. Lá na frente o Vinícius Paiva, jogador do Vasco da Gama. Salatiel, que já rodou esse futebol brasileiro inteiro, inclusive jogou aqui no Atlético Goianiense. E o Leozinho, que é um jogador jovem, está tendo as suas primeiras aparições nacionais no futebol. 4-2-3-1 é o esquema que o Alberto Valentim joga e deve manter essa formação para esse duelo contra o Goiás. O Ituano que perdeu todos os jogos que realizou até agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. Taticamente, o que é que a gente pode aguardar, esperar desse confronto na Serrinha? É bem natural que seja o Goiás propondo o jogo e o Ituano tentando jogar de uma forma mais reativa. O time do Ituano ele não é um grande time da Série B, mas eu acho que é uma equipe que também não é para perder todos os jogos como perdeu até agora. É claro que ninguém vai perder todos os jogos, mas eu falo para ficar tão para trás assim em relação aos outros adversários. Há outros times na Série B de um nível parecido com o do Ituano. A questão é que o Ituano passa por uma crise técnica pesada, já fez um Paulista muito ruim, agora vem fazendo também uma Série B muito ruim neste início, e aí o Goiás precisa se aproveitar disso, né? Não tem aquela pressão sobre o Ituano, porque não é um time de grande torcida, não é um time como outros na Série B, né, onde quando os resultados não vêm a pressão pega forte, mas ainda assim, mesmo que seja uma pressão interna, né, que não venha do torcedor, que não venha da comunidade de Itu, mas internamente sem dúvida há uma pressão para que a equipe consiga reagir. E eu projeto então esse jogo do Goiás propondo o jogo como o Goiás fez, por exemplo, no início da partida contra o Cuiabá, como o Goiás fez durante grande parte do jogo contra a Ponte Preta, e o Ituano tentando fazer aquele jogo reativo. O Goiás vai ter que ter paciência nesse jogo. Claro que às vezes o gol pode sair no início e mudar muito o jogo, mas eu prevejo um jogo para paciência, para imposição. O Goiás tentar se impor tecnicamente, se impor fisicamente, fazer prevalecer o fato de jogar dentro de casa, mas não é jogo para tudo ou nada. É jogo para você começar forte, mas não desesperado, né? Trabalhe o que vem sendo trabalhado, jogue de maneira natural, use daquilo que você vem usando corriqueiramente, do que foi treinado durante a semana, nada de coisa alocada, né? Pelo menos é assim que eu vejo que deve ser a postura do Goiás, porque se o Goiás fizer uma boa partida, é natural que ele vença o jogo. Esse que é o ponto. O Goiás não precisa fazer um jogo atípico para ganhar. Não é como se o Goiás enfrentasse o adversário superior a ele, que você tivesse que fazer aquela partida praticamente perfeita para ter resultado. Não. É um jogo para você conseguir fazer uma atuação padrão. Uma atuação padrão segura defensivamente e com relativa criatividade no setor ofensivo. Acho que o Goiás vai lançar a mão durante grande parte do jogo de uma marcação mais alta, porque a marcação mais alta ela te coloca em risco, claro, se o adversário quebra essa primeira linha de marcação, mas normalmente não tem tanta qualidade assim nos adversários para se fazer isso de uma maneira frequente. Então, quando você sobe a marcação, ou o adversário tenta sair jogando e corre o risco de perder a bola, ou ele começa a rifar a bola, fazer bola longa e você passa a jogar um tempo muito grande com a bola. Então eu gosto dessa ideia de marcação alta em um jogo parecido
com este que teremos hoje à noite na Serrinha. O favoritismo do Goiás é um favoritismo claro, mas não é um favoritismo que por si só ganha jogo. Aliás, favoritismo nenhum ganha jogo sozinho. Você precisa ter junto a ele o rendimento, a qualidade do jogo, o jogo bem jogado. É isso que pede essa partida da noite. O Goiás precisa aproveitar esses jogos, para seguir pontuando, para seguir tendo força nessa Série B, manter-se entre os primeiros colocados, se possível daqui a pouco começar a criar uma certa gordura em relação àquelas equipes que estão fora do G4. Tudo isso é interessante você construir nesse início de campeonato para realmente se consolidar como um forte candidato ao acesso nessa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa de um estádio cheio, e é natural, né? O Goiás já tem aí quase 8.000 sócios torcedores e também vem de 3 vitórias consecutivas no início muito promissor de Série B e também do trabalho do técnico Márcio Zanardi. O horário é muito ruim, sempre jogo de 9h30 é um horário ruim, mas o torcedor meio já está se habituando a isso também. Vamos ver, e imagino que teremos um grande público na Serrinha nesta noite. Depois do jogo eu farei para vocês aqui um vídeo com análise, o pós-jogo. Esse é o pré-jogo, depois eu faço um pós-jogo do que foi este Goiás e Ituano pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu quero que você, torcedor, fale da sua expectativa, o que você está imaginando, o que você está aguardando para esse jogo de logo mais. Deixe também o like antes de sair. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço que é dedicado ao futebol goiano. Meu muito obrigado a todos, fiquem todos bem, boa sorte ao Goiás e até o nosso próximo encontro.